Vamos lá para a parte 2, então, que são provas oficiais do atletismo. Então vamos lá. Entidade representativa. Antes de a gente poder falar das provas, é interessante a gente falar das entidades que cuidam do atletismo. A gente falou um pouco isso na aula anterior, aí vamos enfatizar um pouquinho mais aqui, né? E mostrar, por exemplo, o seu logo e mostrar um pouquinho mais essas entidades, né? Então a gente tem a Associação Internacional das Federações de Atletismo, que é o termo em português, aqui a sigla, a sua tradução, a sua sigla e seu nome original, né, em inglês. Então esse é o logotipo da IAAF. Ela organiza as competições mundiais e coordena as federações nacionais e confederações continentais. Então pense o seguinte, ela rege toda a parte do atletismo no mundo todo. E ela cuida da parte de competições, ela que dá orientações, organiza as competições mundiais e ela faz essa coordenação das federações para saber as provas, os atletas, se essa prova vai ser considerada recorde, se vai poder estimular como recorde nacional ou um recorde, no caso, internacional. Então isso é muito interessante, esse cuidado que a IAAF tem com o atletismo. E eles cuidam, eles desenvolvem novas tecnologias, principalmente na parte de arbitragem, de chegada dos atletas até a linha de chegada. Então isso é muito importante. Auxilia o COI, Comitê Olímpico Internacional, durante as competições de atletismo nos Jogos Olímpicos. Isso é muito importante. Não sei se vocês sabem a diferença entre Olimpíadas e Jogos Olímpicos. Quando a gente fala de Olimpíadas, nós estamos falando daqueles 4 anos de preparação dos atletas, de todo o desenvolvimento das provas, competições que vão classificar para os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos é aquele período onde ocorrem todas as competições, geralmente de um mês. Então ali são os Jogos Olímpicos. Tanto que a gente fala que é o ano olímpico, porque vai acontecer os Jogos Olímpicos ali. E as Olimpíadas são esses 4 anos de preparação. E o COI, ele atua diretamente nos Jogos Olímpicos, auxiliando na parte de arbitragem, organização, toda a parte de premiação dos atletas durante os Jogos Olímpicos. E esse aqui também o símbolo, né, do COI. E o COB também, eles auxiliam o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, que é a entidade máxima do esporte no Brasil. Então, o Comitê Olímpico Brasileiro, ele organiza toda essa parte de preparação também dos atletas para participarem dos Jogos Olímpicos. Então, de forma nacional, então no Brasil. E aí temos as federações continentais, que são a Confederação Sul-Americana, por exemplo, de atletismo, que ela vai cuidar do atletismo toda a parte da América do Sul. E aí tem as confederações da América Central, do Norte, Europeia, Asiática. Então, cada país, teoricamente, tem a sua confederação. E a gente tem a CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, que mantém relação direta com as federações filiadas, que são essas federações filiadas, são as federações dentro do nosso país, do Brasil, e manter uma relação direta com os clubes e com os atletas. Então ele faz essa organização também entre os atletas, ele tem um link direto à Confederação Brasileira de Atletismo, então acaba preservando muito da parte dos atletas, isso é muito importante. Eu só não sei porque tá assim, tá desse jeito. Saiu agora. E aí a gente tem aqui então o logo, né, da Confederação Brasileira de Atletismo. Também tem esse logo aqui que fica no site. E quanto à parte da organização, os órgãos que organizam as provas oficiais do atletismo não são responsáveis pelas competições relacionadas ao atletismo adaptado,
Então isso, quando a gente fala do atletismo adaptado, a gente está falando de pessoas com deficiência. Então os Jogos Paralímpicos ou o atletismo, o atletismo adaptado mesmo. O órgão que se incumbe dessa função, então, é o IPC, que é o Comitê Paralímpico Internacional, e no Brasil é o CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Aqui tem a sigla do Comitê Paralímpico Internacional e aqui o Comitê Paralímpico Brasileiro. Esse aqui é um dos logos que foi utilizado no Rio, nos últimos Jogos Paralímpicos. E aqui é no caso de uma atleta amputada. Temos o atleta com a prótese, também nesse logo. E aí tem essa sigla que era usado, o ideograma, para referência ao atletismo adaptado. Né? Que também o mais utilizado foi esse aqui, que é o colorido com as cores da bandeira nacional. E o IPC também é responsável por todos os Jogos Paralímpicos. Então, o Comitê Paralímpico Internacional ele foi responsável por todos esses Jogos Paralímpicos. Então, olha que interessante. Vocês, quando teve os Jogos no Rio, vocês perceberam isso nos logos? A gente tinha o símbolo comum, que é o Rio 2016, e nós tínhamos, olha essa diferença aqui, ó. Esse símbolo é do Comitê Olímpico Internacional, do COI, né? Comitê Olímpico Internacional. E esse é o símbolo do Comitê Paralímpico Brasileiro e também, na verdade, do Comitê Internacional, né? Do Comitê Paralímpico Internacional, que aí também no Comitê Paralímpico Brasileiro eles utilizam o mesmo símbolo, né? Porque ele está afiliado diretamente ao Comitê Internacional, Paralímpico Internacional. Então por isso que tinha essas siglas diferentes, porque aqui cada comitê cuida dos seus jogos, né? No caso, Jogos Olímpicos ou Jogos Paralímpicos, quando são atletas com deficiência, com alguma deficiência. E aí vamos agora às classificações das provas. Quando a gente está falando de provas, então, temos as provas de pista, são todas as corridas, inclusive o revezamento. Aí depois eu vou explicar de cada um, fiquem tranquilos. E corrida com obstáculo. Aqui no caso eu não coloquei, mas a corrida com barreiras também. Então são as provas de pista. As provas de campo, que nós temos saltos, e aí temos duas variações de saltos, que aí são 4 tipos de salto, mas são 2 variações que eu cheguei a discutir um pouquinho em aula, e a gente vai discutir um pouco mais aqui. Lançamentos e arremessos. E as provas de rua. E as provas de ruas a gente tem a marcha atlética e a maratona olímpica. Então veja aqui, são essas 3 divisões que nós temos dentro das provas do atletismo. Provas de pista, provas de campo e provas de rua. Lembra na aula anterior que eu falei de provas em campo aberto? É aqui, ó, as provas de rua. Aqui é a pista de atletismo. Então quando a gente fala de provas de pista, ela acontece nesse entorno aqui, nessa região, que é a pista em si, e as provas de campo, elas acontecem aqui. Então, se vocês olharem nessa imagem, vocês conseguem perceber coisas bem interessantes quanto a divisão da parte do campo e a divisão da própria pista, né? Aqui tem algumas orientações. No caso aqui está escrito arremesso de dardo, arremesso de disco de martelo, mas considerem que seja lançamento. Depois mais para frente eu vou explicar um pouquinho, eu cheguei a explicar um pouquinho isso em aula, mas a gente vai explicar um pouquinho isso melhor aqui, tá? Área de saltos horizontais, então que a gente tem, lembra que eu falei para vocês os 2 tipos de saltos? A gente tem aqui, ó, saltos horizontais, que são saltos em distância e o salto triplo, que acontece aqui. E aqui a gente pensa nos saltos verticais, né? A gente tem aqui, no caso dessa pista, é o salto com vara. E geralmente o salto em altura ele é feito nessa direção ou até pode ser feito nessa direção. Só que os atletas têm uma dispersão aqui mais tranquila para correr. Eles não têm necessariamente que correr nessa pista, eles podem correr de uma forma mais livre. A pista tem 400 metros de extensão, só que a gente pensa sempre o quê?
dessa reta interna, dessas pista interna aqui, que é essa a primeira raia. Nas demais, elas vão ter uma diferenciação. E por isso que tem esse balizamento, por exemplo, aqui, esse balizamento aqui, quando acontecem provas de 200 metros, no caso, e de 400 metros, por exemplo. Porque quando os atletas eles correm com essa diferenciação, dá a impressão que tem sempre esse que está na oitava raia, vai correr menos do que esse que está na primeira raia. Porém, eles vão fazer o mesmo percurso de 400 metros. Tudo bem? A mesma coisa aqui nos 200 metros. E aqui nesse desenho está bem bacana, porque ele tem os locais onde acontecem as provas. Então aqui, por exemplo, no caso, os 100 metros e os 100 metros com barreira inicia aqui. E os 110 metros inicia aqui. São 10 metros atrás. Então ele se inicia aqui. E aqui é interessante. A linha de chegada é sempre fixa, ela não muda, a linha de chegada sempre será no mesmo ponto, que é esse daqui. Então aqui, ó, ponto preto, estão vendo aqui, ó, ponto pretinho aqui, ó, ponto de chegada de todas as modalidades de corrida. Todas as provas de corrida terminam no mesmo canto. O que acontece? Por que isso? Ah, professor, mas por que? Não seria mais fácil mudar e sempre iniciar a prova em algum canto? Não, porque a arbitragem eles ficam aqui, que são os árbitros de linha, que vão marcar a chegada em cada raia. Eles vão ficar aqui numa escada. Essa escada é para eles poderem ter a dimensão de enxergar conforme vai se distanciando. Então pensa assim, os que estão embaixo da escada, eles vão pegar a primeira raia, segunda raia. Seria aqui no caso a oitava e a sétima raia. E os que estão no topo da escada vão pegar as raias mais à frente. Então pensa que o que está no topo da escada vai pegar entre a primeira raia e a segunda raia. Tudo bem? Então é sempre dessa forma. E do lado de cá, geralmente desse lado, é onde fica todo o equipamento de filmagem. Desse lado também fica o equipamento de filmagem, mas aqui geralmente é onde fica os árbitros que vão ficar fazendo a gravação. E eles vão ficar fazendo a análise para ver quem é o atleta que chegou primeiro, quem foi que chegou em segundo, além dos árbitros de linha aqui. Então eles geralmente eles fazem um controle entre o cronômetro desses árbitros que estão aqui na escada e os árbitros que estão aqui na fotocélula, na fotofilmagem. Tudo bem? Ó, aqui também a gente tem algumas orientações quanto à pista. Algumas orientações já repetidas que eu já falei para vocês. Aqui a única coisa que é uma coisa interessante é quanto à pista sintética, que a sua textura elástica permite que os atletas corram mais rápido do que em outras superfícies, por causa dessa textura elástica. Então geralmente eles usam aquela, lembra que eu falei para vocês uma vez em aula, que é a sapatilha deles na ponta, por exemplo, tem uns cravos e ela permite uma melhor aderência nessa pista. Então aqui ó, tem as diferenciações, né, do tipo de piso, né, as camadas. E aqui ó, são o bloco de saída, que é os tacos de saída também chamados. Né? Esse bloco de saída, ó, quanto mais separados estiverem os tacos, maior impulso e velocidade terá o corredor da saída. Quanto mais junto estiverem, mais rapidamente o corredor poderá abandoná-los. Olha que interessante, isso é essencial. Se eu deixar ele bem afastado, então eu vou ler de novo e vou explicar. Só o primeiro trecho. Ó. Quanto mais separados estiverem os tacos, maior impulso e velocidade terá o corredor na saída. Então, quanto mais afastado que ele tiver, ele consegue aplicar maior força, né, para a perna que está atrás e a perna que está à frente, para que ele tenha maior velocidade e impulso para essa saída. E olha que interessante de baixo. Quanto mais junto estiverem, mais rápido o corredor poderá abandoná-los. Por quê? Se está mais junto, ele também consegue aplicar uma grande força. E isso pode ter uma diferenciação, muitas vezes, no tipo de prova, que eles vão... se é uma prova de velocidade, de alta velocidade, por exemplo, 100 metros, 110 metros, até mesmo, por exemplo, uns 200 metros, pode ter uma diferenciação nessa distanciamento. Ou 200 metros,
400 metros, eles podem deixar um pouco mais afastado, porque ele não precisa ter saída tão rápida, ele precisa ter uma saída forte e manter uma boa velocidade. Porém, ele não pode gastar energia total nesse começo, porque senão ele tem energia total nesse outro finalzinho aqui, nessas curvas, tá bom? Então isso é muito importante, isso é muito importante mesmo. Quanto à pistola de saída, o mecanismo elétrico, eletrônico no caso, acoplado à pistola, reage ao disparo ativando o sistema de cronometragem. Olha que legal. Então tem um cabo aqui, ó, que é um sistema eletrônico, que ao ter disparado, ele vai ativar o cronômetro. Então tem esse acompanhamento. O juiz de saída pronuncia 2 ordens antes de disparar. A seus lugares, vai, e dá o tiro. Então aos seus lugares é quando o atleta se posiciona, faz a elevação. Quando ele fala vai, ele faz aquela elevação do quadril. Então ele levanta o quadril para cima e aí ele dá o disparo. Então esses comandos de voz é muito importante, porque os atletas, imagina aqui, ó, o árbitro, aqui vai ser a saída dos 100 metros. Tanto 100 metros como barreiras, como os 100 metros rasos. Então o atleta vai sair daqui. O atleta, eles estão posicionados, só que eles estão sempre de cabeça baixa. Então o árbitro ele tem que dar o sinal, ele dá um sinal, uma voz bem alta e um sinal bem preciso para que os atletas se posicionem de forma coerente, para que eles não queimem a largada, para que eles tenham toda a captação de forma sonora. Tudo bem? Aqui é uma forma bem bacana que está o desenho, acho que tem bastantes informações que vocês podem visualizar depois. Aqui tem algumas informações quanto, por exemplo, as barreiras. Aqui o obstáculo, tem uma prova de obstáculo que o atleta, eles dão a volta e sempre que eles vão passar por essa curva aqui, que é a curva norte, eles vão posicionar, entrar aqui para poder passar pelo obstáculo, passa por cima do obstáculo. Então fica posicionado aqui, ó. Aqui, ó, o salto com vara, aqui onde faz os lançamentos, os arremessos, aqui onde faz, por exemplo, o lançamento de disco e martelo, geralmente é feito aqui, o martelo aqui. A pista aqui, ó, a parte de saltos verticais, né? Saltos verticais não, desculpe, saltos horizontais, saltos verticais estão aqui, ó. Os saltos verticais acontecendo aqui, que é o salto com vara e o salto em altura. E os saltos horizontais, quando a gente vai pensar aqui, ó. Por exemplo, aqui no caso está fazendo um salto triplo e aqui no caso é o salto em distância. Então olha que bacana aqui olhar aqui as dimensões. Tudo bem? Aqui tem algumas orientações, por exemplo, quanto às barreiras, que são nos 300 metros com obstáculo, no caso. Aqui é a barreira. Aqui é as dimensões do peso, e depois a gente vai passar isso melhor. E aqui é o bloco de saída. Aqui, ó, que tá legal também uma coisa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se aqui, não quero perder isso, acho interessante. Aqui nesse outro desenho, ó, tem aonde acontecem as saídas. Então, para o caso acontecer e vocês meio que ficarem perdidos quanto a isso, vocês podem visualizar daqui, ó, os desenhos aqui bem bacana, tudo bem? Então pode acompanhar daqui com esse desenhozinho. Então aqui, no final, eu só queria colocar, lembra do obstáculo que eu falei para vocês? Então o obstáculo ele tem essa forma. Depois eu tenho um desenho melhorzinho para poder mostrar isso para vocês. Então vamos lá. Quanto às classificações das provas, leve em consideração a habilidade principal utilizada na disputa, podendo ser dividida entre corridas, os saltos, os lançamentos e os arremessos. Lembra que eu falei para você? Então aí só existem as diferenciações, os tipos de corrida, se é corrida de fundo, corrida de velocidade, corrida com barreira, com obstáculo, saltos, são saltos verticais, saltos horizontais, lançamentos de quais aparelhos, e o arremesso, no caso do peso, né, aí o arremesso eu só tenho um arremesso de peso. Locais das provas podem ser divididas, então, novamente, divididas em provas de pista, provas de campo e provas de rua. Então, aqui no caso, provas de pista, acontecendo aqui que é os 100 metros rasos. Aqui, ó, prova de campo,
A gente tem o salto horizontal aqui, que é o salto em distância. Aqui no caso, o lançamento, o arremesso de peso. Aqui o salto com vara. E aqui a gente tem, por exemplo, uma maratona, uma prova de rua. Nessa parte agora, vamos falar de todas as provas, né? Eu vou tentar não dar muitos detalhes, porque teremos aulas que nós vamos falar de cada prova e vamos falar das suas regras, então vai ser uma coisa mais pausada, pautada, mais detalhada. Então a gente não vai tentar dar muitos detalhes aqui, tudo bom? Mas vamos lá. Com as corridas, então nós temos as corridas. Corridas rasas, nós temos 100 metros, masculino e feminino, no caso, todas as provas aqui são masculino e feminino, 200 metros, 400 metros, 800 metros, 1.500 metros, 5.000 metros, 10.000 metros. O que acontece, gente? Aqui no caso são todas as provas de corridas rasas, que não tem nenhum obstáculo, não tem nenhum revezamento, não tem nenhuma barreira. Então são provas que não tem nenhuma diferenciação no tipo de mudança na corrida. Então vai ser uma coisa cíclica, vai ser uma prova contínua. Então aqui no caso é uma corrida de longa duração, corrida de fundo. No caso aqui, a partir dos 1.500 metros, a gente já considera que é uma prova de fundo dentro do atletismo. Então, são uma prova que tem uma velocidade um pouco menor em relação a essas corridas de 1.000 a 800 metros. Então, são provas de maior velocidade. 800 metros já entra um pouco em prova de fundo, que ele vai ter que dar 2 voltas na pista. Então, alguns técnicos já consideram também como prova de fundo também. Aí a gente, no caso aqui, as atletas fazendo uma prova. Se vocês perceberem, elas estão todas na mesma raia. Por quê? Dependendo do início da prova, eles podem começar todos na mesma raia, um do lado do outro, e aí eles podem manter essa raia, porque aí elas vão correr 400 metros. Se ela manter uma diferenciação e ficar afastando mais dessa primeira raia, elas vão correr mais tempo. E dependendo da prova, por exemplo, se for, no caso assim, 800 metros e em diante, eles podem começar cada um numa raia, dão uma volta completa na sua raia e depois eles vêm para a primeira raia. Porque aí todo mundo vai ficar por igual. Essa primeira volta, eles vão dar uma volta todo mundo na sua respectiva raia, da primeira à oitava raia, para poder dar uma volta certinha em volta da pista. E aí depois eles vão cada um para a primeira raia, né? Todo mundo indo para a primeira raia. Aqui no caso o Usain Bolt vencendo mais uma prova de 100 metros, que era a especialidade dele no caso. Então aqui seria uma prova de altíssima velocidade no caso. Aí nós temos então corridas com barreiras. Então as barreiras são essas daqui, ó. Elas ficam posicionadas dessa forma, com a base de equilíbrio delas assim, porque se eles derem um toque à frente nessa parte aqui, a barreira ela cai. Então o atleta não tem risco de se machucar. Porém, pense que se ele bater na barreira, ele pode se lesionar, ele pode cair, ele pode machucar e ele pode perder velocidade. Então o interessante é que o atleta sempre consiga vencer esse obstáculo, o quê? Sobrepondo ele, passando por cima dele. Então, 100 metros temos na prova feminina, 110 metros prova masculina e 400 metros masculino e feminino, no caso. Então aqui, ó, aqui no caso, essa daqui é 400 metros, é uma prova feminina 400 metros. Vê que está balizado também aqui, porque elas estão correndo, iniciaram mais ou menos na linha de chegada, porém todas balizadas. Por isso que tem essa diferenciação das barreiras, para poder dar a distância correta para cada barreira. E provavelmente essa reta aqui, no caso, é a reta, a primeira reta seria. Então a gente tem a curva sul. Eu vou voltar até um pouquinho só para explicar isso que eu acho interessante. Aqui no caso, ó,
Se a gente pensar que a prova de 400 metros com barreiras, ela começou nesse balizamento aqui, ó. Então essa aqui é a curva sul, chamada de curva sul. Primeira reta, curva norte, segunda reta, que é a última reta dessa curva. Então aqui, sempre essa região vai ficar apontada para o norte, essa região apontada para o sul. Quando o sol nascer, ele vai passar nesse sentido, então não tem risco de atrapalhar o sol, atrapalhar a visão dos atletas, por exemplo, que vão começar aqui nessa prova, e vão ficar olhando diretamente para o sol para começar a prova, quando o sol estiver nascendo, ou se pondo. No caso, às vezes o atleta está nessa curva aqui, o sol se pondo e atrapalhando a visão dele. Tudo bom? Então vamos lá. E aí a gente tem então essa daqui, que é a barreira, ela foi nessa posição, e se tiver um toque nessa região aqui que o atleta está vindo dessa região, ele tiver um toque, ela cai para frente. Porém, o atleta, ele pode bater? Pode, mas ele não pode bater com essa perna aqui, ó, que é a perna de ataque. Essa perna, pelo menos, precisa passar pela barreira. Se ele tocar a barreira com essa perna, ele pode até ser desclassificado. Então, ele geralmente tem que passar essa barreira. Se ele não conseguir, geralmente é a perna de trás. E muitas vezes a posição do atleta, ele tem que deitar realmente na perna da frente para ele imprimir maior velocidade, tanto no salto como na velocidade de transposição da barreira. Isso é muito interessante. Então, existe toda uma técnica. E essa perna de ataque que ele entra, ela vai ser a primeira a tocar o solo. Ele já se posiciona numa recuperação e mantém a prova de velocidade dele, sem gerar um risco de lesão, sem gerar um risco de perigo, e ele consegue manter as passadas corretas entre uma barreira e outra, para ele voltar a entrar sempre com a mesma perna de ataque. Porque se ele troca essa perna durante a corrida, pode acontecer e ele perde favorecimento no gesto técnico dele, porque ele não está. Eles geralmente treinam, mas ele não está tão refinado. Se ele inverter a perna, por causa do gesto técnico dele, vai mudar um pouco. E aí ele pode cair, se machucar e ter uma lesão ali, porque ele vai acabar batendo na barreira, porque ele não vai conseguir transpor essa barreira com a mesma eficiência. Isso é muito importante. Então vamos lá. Corrida com obstáculos. Geralmente ela tem um obstáculo. São provas de 3.000 metros, masculino e feminino. O obstáculo seria esse. Ele tem quase 4 metros entre uma ponta e outra. Ela tem essa pequena distância aqui. E aqui tem um fosso d'água, né? E aqui é o fosso. Ó. Então os atletas eles podem transpor essa barreira, esse obstáculo, e ele cai geralmente no fosso. Muitos atletas pisam, que nem essa atleta que ela pisa nessa parte, para poder fazer a transposição e ganhar maior distância, porque ela empurra e consegue imprimir maior salto e vem para essa região. Porém, pode acontecer o quê? Essa aqui molhar e ficar escorregadio. E aí o atleta pode cair. Ou então ele pode acontecer nesse obstáculo, no caso, ele fazer uma passada errada, escorregar o pé e machucar e cair. Então muitos atletas às vezes podem colocar as mãos e passar, só que ele perde velocidade com isso. Então geralmente eles pisam e pulam para ganhar maior distância e continuar correndo. Continuando as corridas, nós temos a corrida de revezamento, que é uma das provas que eu mais gosto dentro do atletismo. Então a gente tem uma corrida de 100 metros, tanto masculino e feminino, o revezamento 4x100, que é uma corrida de extrema velocidade e velocidade na passagem do bastão. É muito grande a velocidade de passagem do bastão. E aí, no caso, a gente tem as corridas de 4x400, em que o atleta sempre dá uma volta inteira até ele passar o bastão para o seu parceiro, que vai dar uma volta inteira na pista e assim sucessivamente. O que acontece? Essa passagem do bastão no 4x100, geralmente a passagem é de costas. O atleta vai receber esse bastão de costas, então ele não vai enxergar. Então existe toda uma técnica de passagem do bastão. Já no 4x400, a passagem do bastão, geralmente o atleta espera um pouco e ele vem olhando para trás, ele vem correndo já olhando para trás para pegar esse bastão.
Então não precisa de uma técnica refinada para esse momento do 4x400, que já é o que acontece aqui com as atletas. Já na passagem do bastão, 4x100, a passagem é muito rápida, então existe toda uma técnica, tanto que existe a técnica brasileira, que é essa técnica aqui, que é a empurrada, onde a atleta só põe a mão para trás e para o lado, e a outra atleta empurra o bastão na direção da mão dela, e ela tem maior punhadura, maior capacidade de segurar esse bastão sem derrubar na zona de passagem. Zona de passagem depois eu vou explicar muito bem. Olha aqui a técnica muito bem feita, e que o atleta recebe totalmente de costas, enquanto o outro atleta empurra o bastão na mão desse atleta. Do Brasil, no caso que nós usamos essa empurrada. No caso dos outros países, geralmente eles usam a técnica de ascendente, que vem de baixo para cima, e descendente, que vem de cima para baixo, a entrega do bastão. E aí é o treinamento de passagem do bastão. Tanto que o Brasil ganha muito ponto com essa técnica de empurrada, que eu vou explicar isso mais para frente. E o Brasil ganhou ano passado o Mundial no Japão, devido a uma boa técnica de passagem do bastão e imprimiu grande velocidade aos atletas. Os atletas mantiveram uma grande velocidade, não perderam tempo na passagem do bastão e acabaram ganhando dos americanos, que foi bem interessante. Provas de campo. Então vamos lá, vamos para provas de campo. Nas provas de campo, nós temos salto em altura, salto com vara, que são saltos verticais. Aqui, ó, salto com vara, salto em altura. Nós temos o salto triplo e o salto em distância. Salto, provavelmente esse aqui no caso do desenhozinho aqui, é o salto em distância, e esse aqui é o salto triplo. Esses tipos de salto, então esse no caso são dois tipos de saltos horizontais, e esses dois saltos verticais. E nós temos o arremesso de peso. Ah, tá, só uma coisa. Aqui nos saltos não tem muita diferenciação entre masculino e feminino, não existe uma diferenciação. Já nos arremessos e lançamentos existe uma pequena diferenciação quanto ao implemento, ao material que eles utilizam. Então no arremesso de peso, a bola, aquela bola de ferro, ela pesa 7,26 kg. Já no caso da bola de ferro do feminino é 4 kg. Já no lançamento de disco é 2 kg para o masculino, 1 kg para o feminino. Lançamento de martelo, 7,260 kg. E feminino, 4 kg. E o lançamento de dardo, 800 gramas para o masculino e 600 gramas para o feminino. Então, no caso aqui, ó, lançamento de dardo, o lançamento de martelo, o lançamento de disco aqui, e no caso, o arremesso de peso aqui, sendo imprimindo uma técnica muito bem feita. Ó. Então, lançamento de disco, o arremesso de peso e o lançamento de dardo aqui no caso. Então, das provas de rua, nós temos a marcha atlética. A marcha atlética, nós temos os dos 20 km, que é tanto feminino como masculino, e os 50 km, que é masculino. A marcha atlética, depois a gente vai falar um pouquinho, ela tem algumas regrinhas que depois eu vou falar aqui, vou entrar bem aqui, mas geralmente o atleta ele não pode imprimir um momento de fique os dois pés fora do solo. Sempre tem que manter o pé em contato ao solo. Então, ó, é obrigatório manter um dos pés sempre no chão. E o joelho da perna que dá a passada não pode ser flexionado até que seja realizado o movimento. Então não pode fazer a flexão aqui sem que, sendo que eu não posso tirar esse pé e ficar numa fase aérea. Sempre tem que ter um pé tocando ao solo. Diversos árbitros ficam espalhados ao longo dos 200 km ou 50 km de competição, aplicando advertências caso o atleta desrespeite alguma regra. O competidor é desclassificado após levar 3 advertências. Então aqui, ó, no caso, por exemplo, ó, tem uma fotinha aqui que eu acho que é bem interessante. É no caso essa aqui, ó. Tá vendo que a atleta ela tá tirando o pé aqui e esse pé ainda está em fase aérea? Então aqui ela pode até tomar uma advertência por causa disso, porque ela está numa fase aérea. Ela já tirou esse pé enquanto esse pé ainda não tocou o solo. Então, ó, ela não pode fazer essa flexão
sem que esse pé tenha tocado o solo. Então, no caso, ela já fez a flexão do joelho, então ela fez a retirada da ponta do pé do solo, então ó, não está mais em contato com o solo, enquanto esse pé ainda não tocou o solo. Então ela está numa fase aérea e aqui ela já toma uma advertência dos árbitros. As provas, ó, se vocês olharem esses cones aqui, vocês vão ver que os atletas tanto passam desse lado como passam desse lado. Por quê? Não adianta fazer uma divisão de 50 km totalmente pistas diferentes, porque imagina o tanto de árbitros que eles teriam que ter na pista. Então esses atletas eles vão e voltam. Muitas vezes eles vão e voltam 2, 3 vezes, dependendo da pista. Tá bom? Então as provas de rua também temos a maratona, que é 42 km e 195 metros. Corrida de longa distância, igual, né, no caso, a gente estava falando da marcha atlética, de longa distância. E é interessante o seu surgimento. Ela originou-se de uma lenda grega, que o nome dado da maratona é em homenagem ao soldado ateniense Fidipides. Fidipides, isso. Um mensageiro do exército de Atenas que teria corrido 42 quilômetros entre o campo de batalha de Maratona até Atenas para anunciar aos cidadãos da cidade a vitória dos exércitos atenienses. Aqui tem um erro de português, depois eu vou arrumar para vocês. Dos exércitos atenienses contra os persas. Fidipides morreu de exaustão após cumprir sua missão. Então olha que interessante. Ele fez esse percurso de 42 km de maratona até Atenas. Quando ele conseguiu levar essa mensagem da vitória do exército ateniense contra o exército persa, eles acabou se exaurindo muito, por causa devido ao cansaço de correr todo esse percurso de 42 km e acabou morrendo de exaustão, né? É bem marcante, é uma lenda bem marcante ali. E acabou essa maratona, ela acontece e cada ano que passa a gente tem um maior preparo dos atletas, que vem diminuindo cada vez mais esse tempo de maratona, que é bem bacana. Então tanto prova como masculino e feminino, e é feito de uma forma assim muito bacana, muito bem feito. Geralmente nos jogos o término da prova acontece geralmente no estádio, que é bem bacana também. E só para terminar agora, pessoal, falar um pouco das provas combinadas. Então, as provas combinadas, decathlon e heptathlon, por envolverem corridas, saltos e arremesso, são praticadas como provas de pista e de campo. Então, por isso que são provas combinadas. Heptathlon, então vamos lá. O heptathlon são 7 provas. Essas 7 provas são divididas em 2 dias. Primeiro dia, 100 metros. Só uma coisa, desculpa. São provas para as mulheres, são provas femininas. Então, heptathlon, nós temos no primeiro dia 100 metros com barreiras, salto em altura, arremesso de peso e 200 metros. A performance vai gerar uma pontuação, ela pode gerar uma pontuação até 1000 pontos, e que cada prova vai gerar uma pontuação até 1000 pontos. Então, no segundo dia, aí tem salto em distância, lançamento de dardo e 800 metros. Essa performance do atleta para marcar 1000 pontos em cada prova, o que acontece? Ele precisa gerar esses 1000 pontos a cada prova. Ele não necessariamente vai ganhar esses 1000 pontos, mas a soma desses pontos que ele adquirir, ele vai criar um ranking. Então aí é classificado as atletas que estão melhor classificadas ali, melhor ranqueadas em relação aos outros atletas, e aí vai ser classificado entre primeiro, segundo e terceiro colocado. E nós temos a masculina, que é o decathlon. O decathlon, então, são 10 provas. Então a gente tem aqui, primeiro dia, 100 metros, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros. O atleta terminou essas provas no primeiro dia, vai para o segundo dia fazendo 110 metros com barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e 1.500 metros. Olha que interessante, vocês vão ver que tem provas aqui, por exemplo, de alta velocidade, de longa duração, de arremesso, de lançamento, de salto em altura, salto em distância. O que acontece
Esse atleta ele não precisa ser o melhor em tudo. Ele pode ser especialista, por exemplo, em 5, 6, 7 provas, e se ele for, por exemplo, bom em 4 provas, que ele seja bom no caso, vamos lá, 100 metros, salto em altura, salto em distância e... deixa eu pegar uma outra aqui de velocidade, 1.100 metros. Nessas 4 provas ele é muito bom. Nas outras, ele só não pode fazer o quê? Ter uma pontuação muito baixa, fica com uma pontuação muito baixa. Ele precisa manter uma pontuação boa, pelo menos para ficar assim, vamos dizer assim, na prova segundo, terceiro colocado, que ele pode ser campeão. Então isso é muito bacana quanto às provas combinadas do atletismo, que são então heptathlon e decathlon. E aqui eu deixei para vocês, isso vai estar lá no arquivo de vocês, se vocês receberam esses slides, esse material, que isso aqui eu tirei do site da Confederação Brasileira de Atletismo, que são todas as provas em questão de masculino. Então aqui a gente tem todas as provas. Adulto são os tipos de provas que os adultos fazem. O sub-23, juvenil, menores, mirins e pré-mirins. Então aqui são os tipos, as faixas etárias, divididas por faixa etária, e as provas que eles fazem, que eles treinam. Então tem essa, às vezes, divisão, às vezes eles fazem já a parte, por exemplo, do mirim já faz prova com vara, exemplo, né? E a gente tem aqui então, e do feminino no caso, também temos as divisões conforme a faixa etária. Tudo bom, gente? Então é isso aí. Encerro com vocês essa aula agora. E espero que vocês estejam acompanhando todo o material. Qualquer dúvida, só fazer perguntas, faz a inscrição aí no canal, faz perguntas nos vídeos, ou faça perguntas no site do portal do aluno, faça as perguntas lá também. Você pode fazer as perguntas no portal, porque a gente vai esclarecendo também lá e é até interessante. É isso aí, pessoal, até a próxima, e que a força e as demais capacidades físicas estejam com vocês. É isso aí, a gente se vê na próxima.